Essa semana uma paciente me perguntou: Leti, afinal, por que é tão difícil se manter magra após o processo de emagrecimento? E a resposta que eu dei para ela deixou ela um pouco chocada. E talvez você também vai ficar. A resposta que eu dei para ela foi a seguinte: você nunca vai ser magra. E ela me disse: como assim, Leti? Como assim eu nunca vou ser magra? Por que você está me falando isso? E aí, eu trouxe uma consciência para ela que talvez você que passa pelos processos de emagrecimento nunca teve. E você não escuta as pessoas falando, os profissionais falando sobre isso por aí. Bom, se você chegou até aqui e não me conhece, meu nome é Letícia Monfardini, eu sou nutricionista e terapeuta de mulheres e aqui no canal Nutrição e Inspiração, a nutrição é só o começo. Por aqui eu ofereço para você uma caixa mágica de ferramentas para facilitar o seu dia a dia e fazer com que você flua melhor no seu corpo, na sua ciclicidade, sem terrorismos. Vamos comigo? Vamos comigo desvendar esse mistério do você jamais vai ser magra? Se você ainda não me segue, aproveita esse momento, toca no sininho, começa a me seguir, porque aqui toda semana vamos ter conversas profundas como essa. Bom, vamos lá saber por que afinal ela, você e eu nunca vamos ser magras? Meu Deus, vamos lá. A consciência que eu trouxe para ela é importantíssima, porque é um divisor de águas entre os processos de emagrecimento. Talvez você, assim como eu, já tenha feito muitos processos de emagrecimento. Emagrece, volta a ganhar peso, emagrece, volta a ganhar peso. Mas por que afinal isso acontece? Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Se a gente tem um diabético que está com a sua glicose estabilizada, está lá usando a sua insulininha, fazendo a sua dosagem, a glicose está aí estabilizada. No momento que esse diabético tem a sua glicose estabilizada, ele deixa de ser diabético? Não, né? Pois bem, vamos mais? Um hipertenso. O hipertenso está lá, se cuidando, usando a sua medicaçãozinha, a pressão está controladíssima, bonitinho. Ele deixou de ser um hipertenso? Não, né? Muito bem, vamos mais pra frente. Uma pessoa com doença cardíaca, controlado, cuidado, deixa de ser cardíaco? Não, né? Porque cargas d'água, você e a grande maioria das pessoas pensa que porque emagreceu vai deixar de ser obeso. Não deixa, não deixa. Primeiro porque essa informação é uma informação velha, mas sempre vale relembrar. Toda vez que o nosso corpo produz células adiposas, elas não somem. Durante o processo de emagrecimento, essas células murcham. Elas, então, são consumidos os conteúdos dela. Porém, a célulazinha, ela estava aqui cheia de gordura, você começou o seu processo de emagrecimento, ela murcha, ela esvazia. Quer dizer que ela some? Que ela vai embora? Puf! Não. Quer dizer que quando você emagreceu, essa célula continua lá no seu corpo. Porém, agora sim, ó, desse jeito. No processo de rebote, após um emagrecimento, essa célula que perdeu o seu conteúdo, ela começa a ganhar novamente, à medida que você vai descontrolando o consumo alimentar. Conseguiu compreender isso? Isso é importante. E é por causa dessa informação que eu estou te dando agora que eu disse para essa minha paciente, e estou dizendo isso para você agora. Você não deixa de ser obeso porque emagreceu. Bem pelo contrário. Você agora é um ex-obeso? Não, você agora é um obeso magro, uma obesa magra. Entendeu? E esse processo desse entendimento, ele é fundamental, porque talvez você já tenha passado muitas vezes por isso. Faz uma dieta, se esforça, deixa de comer tudo o que gosta por um período de tempo.
faz uma restrição calórica severa por um período de tempo e consegue chegar num determinado peso. Porém, como você não mudou seus comportamentos, como você não manteve um estilo de vida, um estilo alimentar diferente, quando você volta a fazer o que fazia antes, a sua célula adiposa que murchou no processo de emagrecimento começa a ganhar novamente conteúdo. Então, querida mulher que me escuta agora, tenha essa consciência, receba essa consciência que eu estou te dando agora. O processo de emagrecimento que é sustentável, que é duradouro, é aquele no qual há de fato uma mudança de comportamento alimentar, uma mudança de consciência para compreender em profundidade que uma vez obesa, uma vez sobrepeso, uma vez gordinha, nós nunca mais não seremos obesos, sobrepesos, gordinhas. Nós podemos estar magras, nós podemos chegar ao peso considerado adequado, ideal, mas nunca, em hipótese nenhuma, poderemos descuidar da nossa alimentação. E essa é uma chave incrível que eu estou te dando agora. Então, se eu te falei algo que é importante, que mudou alguma coisa aí, me ajuda a chegar a mais mulheres como você, que está sofrendo, passando por processos intermináveis, sem saber do essencial. O essencial é ter a consciência que por mais que a gente emagreça num processo, o ideal é que esse processo seja gostoso, seja sustentável. Eu costumo muito dizer aqui para as minhas pacientes que o meu objetivo com o processo de emagrecimento de cada uma é encontrar uma forma única, adequada, para que essa mulher leve para a vida, sabe? O estilo de alimentação único dela, mantendo prazer, mantendo, sabe, aquele gosto por uma nova rotina alimentar. Isso é super importante. Se os processos que você passou até agora não contemplaram isso, eu sinto muito te dizer, mas foi exatamente esse o problema da sua dieta. Não foi você necessariamente. Mas também tenho que te falar outra coisa agora. O processo de emagrecimento, tanto quanto o de engordar, é mental, é emocional. Por que é mental e emocional? Porque logo antes da gente desenvolver um momento compulsivo ou de decidir o que vai comer e o tipo de alimento, a densidade dele, algo acontece. E normalmente esse algo é um vazio emocional, que faz com que a maioria das pessoas procure algo para completar esse vazio. É o que eu chamo de bengala emocional. Ok, existe um emagrecimento sustentável sem olhar para isso? A resposta é não. E é por isso que você deve conhecer pessoas que fizeram bariátrica e voltaram a engordar, usaram as canetas emagrecedoras, que agora, nesse momento, é um boom, é um auge, é uma fórmula milagrosa, mas é só pelo tempo que ela está funcionando, que ela está sendo usada. Muitas pessoas chegam aqui no consultório ou vêm contar suas histórias de que investiram muito dinheiro, emagreceram muito e no momento que descontinuaram a medicação voltaram a engordar. Por que isso acontece? Porque não foi, de fato, devidamente tratado este buraco emocional que faz com que as pessoas busquem o preenchimento através da alimentação. Minha amiga, o buraco, ele é mais profundo do que a gente pensa e da forma como a sociedade em si trata a questão do sobrepeso e da obesidade. Não é uma questão superficial, não é uma questão de contar calorias, não é uma questão
de força de vontade. É uma questão de conseguir compreender de onde vem esse impulso que faz com que em um determinado momento se alimentar, colocar para dentro é importante, é necessário e é vital. Quando a gente começa a descobrir isso, aí sim o emagrecimento pode ser duradouro, sustentável. Mas sem essa consciência, você nunca vai ser magra. E, de fato, com essa consciência, você começa a entender que você nunca vai ser magra. Você vai ser uma obesa que emagreceu. Se descuidar, volta a ser obesa de novo. Enfim, essa consciência, por mais dolorosa que ela possa parecer, ela pode salvar o teu emagrecimento e fazer você olhar para o lugar certo. Não é só para contagem de calorias, não é só para escolher o que você vai comer, não é só para restringir a alimentação. Você não precisa passar fome, você não precisa comer comidas ruins para emagrecer e se manter magra. Você precisa cuidar desse vazio emocional que é o gatilho para que você não consiga parar de pensar em comida 24 horas por dia, talvez. É isso que muitas pessoas que sentam aqui no consultório na minha frente me falam. E depois da gente trabalhar esse tipo de conduta, muitas vezes é justamente isso que muda. A comida, o alimento, passa a ser somente algo para o corpo físico, para manter a energia desse corpo. Não é mais uma bengala emocional, não é mais para preencher vazio. E dessa forma, se você quiser uma experiência diferente, eu posso te ajudar. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, compartilha com alguma amiga, com as mulheres que você ama, com as pessoas que você considera que precisam saber dessa informação para realmente poder mudar o sentido do emagrecimento e acessar um emagrecimento real e duradouro. Que bom que você esteve até agora aqui. Um beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.